Meu nome é Alan Sanches, eu sou o owner da empresa eSecurity, que é uma empresa especializada em intrusão, testes de intrusão, né, invasão e por aí vai. Isso é uma área que eu gosto muito, né, eu trabalho exatamente na área que eu amo. E o objetivo dessa apresentação não é trazer grandes conhecimentos técnicos, não, afinal de contas eu sou o que menos conhece aqui, mas mostrar para vocês um pouco do mundo de teste de intrusão quando você explora a vulnerabilidade humana. É impressionante como ainda um ataque de engenharia social funciona e funciona muito bem, né? Às vezes o ataque de engenharia social mais idiota funciona. Então é importante você ter no seu leque de intrusão a imagem de que os ataques idiotas ainda funcionam muito bem. Eu vou mostrar aqui, eu vou relatar aqui alguns exemplos, né? E mostrar para vocês que também, né, o ataque de engenharia social ele tem se intensificado e sofisticado cada vez mais. Tem uma estatística que mostra que 70% dos ataques hoje em dia são iniciados pela engenharia social. Para mim é uma fonte ainda duvidosa, porque ninguém disse quem fez essa pesquisa, mas então, tudo bem. Mas eu não acredito que esse número esteja muito fora, não. Cheguei ontem do Rio de Janeiro, eu fui fazer uma apresentação lá pro pessoal da Ambev sobre engenharia social, e os próprios usuários da empresa, às vezes você apresenta alguns cases, os próprios usuários falam, porra, sério que alguém cai nisso? E de fato, ainda funciona. Várias técnicas que são muito, muito simples ainda funcionam, né? E outras que têm dificultado um pouco mais a vida do usuário, né? Então eu vou focar aqui muito em usuário e algumas técnicas que pelo menos eu já apliquei e funcionou. Até hoje não existiu nenhum caso, nenhuma empresa ao qual nós fizemos um teste de intrusão e utilizamos a engenharia social que tenha falhado. Até hoje não aconteceu. Mesmo as empresas que já participaram de treinamentos. Tudo depende do alvo. E às vezes você consegue analisar esse alvo, né? Eu sempre fui nerd a vida inteira e comecei a estudar engenharia social. Mas não era engenharia social por causa da área de segurança da informação. É porque eu não comia ninguém. Aí eu precisava de engenharia social para poder me dar bem algumas vezes na vida, né? Isso era uma meta que eu tinha, né? Deu certo, levei isso para a área de segurança e tem dado certo. Não para comer ninguém, mas profissionalmente, tá? Então, por favor, pode passar. Próximo slide. Tem uma frase muito bacana do Barack Obama que diz o seguinte, eu já li essa frase 20 vezes e não decorei essa desgraça. Cada vez mais nos sentimos tão seguros, envoltos em nossas bolhas, que só aceitamos informações verídicas ou não, que se enquadram com nossas opiniões, em vez de nos basear nas opiniões, nas evidências existentes. Qual que é a grande sacada disso? Vocês repararam que nas eleições agora, você tinha o pessoal de esquerda, que compartilhava muito material, obviamente, de esquerda, e o pessoal de direita, que compartilhava muito material de direita, só que ninguém checava a fonte. Por quê? Porque aquela informação é o que ele acreditava. Então o cara ele simplesmente pegava aquilo ali e mandava para frente. E foda-se. Agora, aí o cara de esquerda ficava reclamando com o cara de direita que ele estava divulgando fake news. O cara de direita e o cara de esquerda fake news, e o pessoal que estava no centro que estava falando que todo mundo estava divulgando fake news. Só que o grande porém disso tudo é o seguinte: quando o cara ele recebe uma informação ao qual ele acredita, ele não checa a fonte. Ele não vai atrás. Ele simplesmente repassa. Eu vou dar um exemplo muito bacana. Eu passo boa parte do meu dia e muitas vezes eu tenho uma filial da eSecurity. É até legal falar que tem uma filial da eSecurity em Osasco.
todo o estado que eu vou, que eu falo, não, gente, eu fico boa parte do meu tempo em Osasco, todo estado que eu vou, o pessoal fala, vixe, ou esconde a carteira, ou algo parecido. Ontem eu estava no Rio, fiz esse mesmo comentário. Eu falei, gente, eu só passo boa parte do meu tempo em Osasco. Ninguém falou nada. Eu falei, estou em casa. Então, eu passo boa parte do meu tempo em Osasco e lá agora, não sei se vocês sabem, mataram um cachorro lá. Morrem, sei lá, centenas de pessoas todo dia lá, mas mataram um cachorro, o pessoal tá puto, com razão, né? Foi um crime bárbaro, só que aí a Luísa Mel foi lá, legal, Luísa Mel, aí o Carrefour que já não estava vendendo bem, sabia que a Luísa Mel ia lá e começou a vender bastante, porque encheu o Carrefour, só que em um determinado momento a Luísa Mel estava conversando com alguém, e o pessoal estava filmando e tinha um cara panguando lá, o cara era funcionário do Carrefour, estava panguando, não estava fazendo nada, estava mexendo no celular, transmitindo putaria, sei lá, o cara tava lá parado. Daqui a pouco a câmera focou nela e pegou ele de fundo. Ele olhou para a câmera. Uma anta, que eu não sei quem foi, chegou. Esse é o cara que matou o cachorro. Pronto. Agora o cara vai sair na rua, 2 caras numa moto vai pegar ele, tranquilamente, que é o que mais tem em Osasco. Agora, qual que é o grande problema disso tudo? Informação. Ninguém simplesmente checou se aquele cara era de fato o cara, se ele tinha feito, se ele tinha matado o cachorro, Ninguém checou. Uma pessoa simplesmente pegou aquela foto, compartilhou, aí a outra foi compartilhando, que eu fui compartilhando, e por aí. Então, a informação, ela sendo verídica ou não, ela tem um preço. Né? Pode avançar, por favor? Ela tem um valor. E é aí que está o grande problema. Como que você vai explicar para um usuário, ou responder essa pergunta para o usuário? Qual é o valor da informação? Todas as palestras que eu dou de nível usuário, que eu pergunto, qual que é o valor da informação? Ninguém sabe. E eu aposto que muita gente aqui também não sabe. Porque, eu espero, né? Porque eu mesmo não sei. Qual que é o grande problema disso tudo? A informação, ela tem um valor. Agora, esse valor ele é mensurado para cada uma das pessoas. Cada pessoa dá o seu valor para aquela informação que ela tem. A diferença entre uma pessoa, um técnico e um usuário é que quando o cara começa a estudar a segurança da informação, ele começa a dar muito mais valor à informação do que um usuário comum. Aí que está o grande problema. Que o usuário ele não valoriza aquela informação que ele tem. E às vezes ele fornece aquela informação do jeito que ele quiser. Vocês já viram, vocês já devem ter passado por isso, de encontrar uma senha anotada num post-it colado no monitor. Vocês já passaram por isso, acredito. Vocês também já devem ter utilizado o Notepad para anotar uma senha e salvar no desktop da máquina. Eu tenho quase certeza que vocês já fizeram isso uma vez na vida. Por quê? Porque naquele momento, ou talvez na pressa, aquela informação não tinha o seu valor, né? E aí que mora o perigo. O atacante ele vai explorar justamente essa vulnerabilidade na pessoa ao qual não dá muito valor. Quando eu vou fazer um ataque de engenharia social, eu busco 2 perfis, né? Ou o cara que se acha muito, ou o cara que tem medo de tudo. O cara que se acha muito, eu vou atrás de um diretor, de um vice-presidente, e por aí vai. Porque esse cara ele acredita que ele é intocável ou que ninguém vai sacaneá-lo, né? Ou eu vou buscar o estagiário. Tem algum estagiário aqui? Não? Legal. Então dá para sacanear estagiário, legal. Então, qual que é a grande vantagem disso tudo? O estagiário, na maioria das vezes, ele tem medo. Ele tem medo de perder o emprego, ele tem medo de que aquele processo, ele não conhece muito bem aquele processo, e aí ele tem um receio de ele dizer não para qualquer outro tipo de pessoa. E aí que é a engenharia social, é onde você chega no seu objetivo, né? Às vezes o estagiário não é o alvo, mas é muito bacana porque, graças ao LinkedIn,
Você sabe quem é estagiário da empresa, você sabe quem é o diretor, você sabe quem é o pessoal de marketing, recepção, etc. Então o LinkedIn é uma ferramenta excepcional para fazer um ataque de engenharia social. Funciona e funciona muito bem. É uma das principais que hoje nós utilizamos. Por quê? Porque todo mundo expõe a sua vida profissional lá. Pode avançar, por favor? Então, quando você vai fazer um ataque, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que conhecer o seu alvo. Até aí, beleza. Você não vai simplesmente dar um tiro no escuro. Você vai ter que incorporar um papel. É meio que um teatro. Só que você vai conhecer o seu alvo como? Legal. Seja uma empresa ou seja uma pessoa, você vai atrás de LinkedIn, você vai atrás de Facebook, você vai atrás... ou você vai trocar alguns e-mails ou algo parecido. Eu trouxe aqui dois modelos, alguns cases de empresas que eu consegui explorar. E, às vezes, você consegue informações dessa empresa sem explorar um ser humano. Você simplesmente usa a engenharia social baseado numa má configuração do administrador de rede, por exemplo. Que ele te dá algumas informações que são bestas para o administrador, mas para você é interessante. Ok? Então, você tem que entender que você estudando o seu alvo, fica muito mais fácil de você fazer um ataque de engenharia social. Eu vou dar um exemplo. Agora, os ataques de engenharia social, eles tendem a enganar muito mais o usuário. Por quê? Porque foi vendido há um tempo atrás que para você fazer uma navegação segura tem que ter o cadeadinho. Primeiro que hoje o cara nem conta o cadeadinho. E o HTTPS agora é gratuito. Então, qualquer página que você montar, você já monta ele com HTTPS. Então, mas o que acontece? O cara ainda, pelo menos pelo que eu andei pesquisando, o cara ainda confia no cadeadinho. Você fala, você tem um cadeadinho aqui, o site é tranquilo. Tem até alguns profissionais que dizem que você tiver uma página com SSL, você está seguro. Vocês já devem ter visto um caso parecido com isso, né? Então, qual que é a grande sacada disso daí? O processo de conscientização está bem defasado, principalmente para quem fez. Hoje eu tenho conversado com o usuário, eles não sabem o que é um cofre de senhas pessoal, né? Mesmo que a empresa não tenha, o usuário não sabe o que é um cofre de senhas. Então ele ainda tem aquela briga muito grande de que eu tenho que armazenar as minhas senhas, eu tenho que decorar as minhas senhas, e existem ferramentas que são muito boas e gratuitas para cofre de senhas, né? Então, pode avançar, por favor? Então o que acontece? Antigamente o pessoal falava o seguinte: você tem que fazer numa linguagem corporal, você tem que seguir, fazer exatamente os mesmos movimentos que a pessoa, para que você conquiste a confiança dela, etc. Isso hoje em dia não funciona mais. Por quê? Porque boa parte dos ataques de engenharia social é online. Então, o engenheiro social também, na maioria das vezes, ou o cara que é atacante ou pentester, existem duas alternativas. Ou o cara é muito nerd, ou o cara é criado com a avó. Então, às vezes, o cara ele tem vergonha, ele tem medo, ele tem de abordar um usuário. Isso pode ser um problema para o pentester também. Então, o cara ele vem com essa metodologia do tipo, cara, eu preciso, para conquistar a confiança do colaborador, eu preciso fazer isso. Hoje em dia não é mais fácil. Por quê? Vou pegar um caso, vou pegar uma empresa muito grande, sei lá, uma multinacional, cria um perfil no Facebook, coloco como vice-presidente e sai adicionando geral. Dificilmente alguém vai chegar e vai falar, não, vice-presidente dessa empresa, sei lá, pegar Johnson & Johnson, vice-presidente, não, vou adicionar por quê? A maioria das pessoas adicionam, legal. Então, até esse momento, tudo bem, é um desconhecido, mas é da Johnson & Johnson. E aí você, com o tempo, começa a conversar com aquele cara, mas profissionalmente. Depois, você vai lá e adiciona no Face. E o cérebro do cara interliga aquele negócio. Pô, eu já tenho o cara no LinkedIn. Não me custa adicionar o cara no Face. E aí você começa a conversar com o cara, e daqui a pouco você pede alguma coisa e adiciona o cara no WhatsApp. É muito comum que você já associe. Eu tenho um cara no WhatsApp, eu tenho ele no Face, eu tenho no LinkedIn, ele é meu amigo.
Fica muito mais fácil para você dobrar o usuário. Você já viu o cara? Não. Às vezes nem é o cara, né? Às vezes no meio de uma palestra aqui, vamos supor que tem alguém mal intencionado, cria um perfil, sei lá, no Facebook, no LinkedIn com a minha foto, com o meu perfil e sai adicionando o pessoal. E aí a pessoa pensa, eu já tive contato com o Alan fez uma palestra, então é o Alan. É aí que está o grande problema. Mesmo que a pessoa tenha um skill técnico, às vezes ela cai numa engenharia social como essa. Imagina um usuário. O usuário ele vai cair com muita facilidade, né? E aí que está o porém. Para o cara passar um link, para o cara passar um e-mail pedindo para o cara executar alguma coisa, é a coisa mais simples do mundo, né? Existe uma empresa de segurança que é concorrente nossa, eu não vou, por ética, como está sendo gravado, eu não vou citar o nome, da maioria das empresas aqui, que geralmente eu cito, sacaneia, eu não vou citar o nome. Essa empresa de segurança, o que ela faz? Ela finge mandar um currículo para o RH, é ridículo, cara. Só que o executável ao qual ela manda tem o ícone do Word. Então ela manda um currículo ou um ícone do PDF. A pessoa do RH executa, obviamente é um backdoor, tenta fazer de uma maneira ao qual o backdoor não seja detectado por nenhum antivírus, nenhum endpoint. Daí em diante ele começa a coletar arquivos que são essenciais, ou ele manda para a secretária do vice-presidente ou algo parecido. Consequentemente, depois ele vai lá e truca o presidente, o vice-presidente ou algo parecido e diz o seguinte, fala, olha, posso fazer um pentest de graça aqui, eu consigo comprovar que a sua rede está vulnerável. Se eu conseguir, a gente volta a conversar e tenta fechar um possível contrato de pentest, de hardening, etc. Automaticamente o cara deixa, e aí o cara, ao invés de ele entrar pelos meios de TI, ele começa a entrar de cima para baixo. E aí o cara de TI ou o cara de segurança, ele tem que engolir aquela empresa ali, porque os caras eles usaram a engenharia social para conseguir fazer esse ataque. Então, acaba se tornando um grande problema, né? Pode avançar, por favor. Aqui eu peguei um exemplo besta, muito besta, que é a mensagem de férias. Oi, eu sou fulano de tal, eu estou de férias, estou junto com o Chaves em Acapulco, e eu gostaria que você, todas as solicitações envie para fulano, isso daqui é um e-mail real. Tá? Eu gostaria que você mandasse para o Aldo e para a Larissa todas as solicitações. Você já tem um caminho. Então você já pode chegar para o Aldo, para a Larissa e falar, então, eu estava conversando com o fulano e ele pediu para falar com você. A gente já estava tocando um projeto junto e tal, não sei o quê. Eu mandei o arquivo para ele, você recebeu? Obviamente que ela vai falar, não. Então eu vou mandar para você também. Daí em diante ele já tem uma porta de entrada. É comum que a pessoa, a partir do momento que você fala, bom, então ele já estava tocando esse projeto, eu vou assumir a partir daqui. Ok? Mas existem situações muito idiotas na engenharia social, por exemplo, que você utiliza para atacar o seu oponente ou o seu cliente, e é apenas um errinho de configuração simples. Tem um hospital ao qual o meu pai ficou internado, é um lixo de um hospital, e aí eu falei, pô, cara, ganharam um pentest de graça. E aí eu fiz o primeiro teste. A primeira besteira que eu fiz foi, eu vou enviar um e-mail para ele, um e-mail que não existe, para ver o que ele me retorna. Pode avançar, por favor? Ele me retorna isso, ó, uma falha no Exchange, ou dizendo que foi uma falha na entrega. Ele diz qual que é a versão do Exchange, qual que é o IP interno, qual que é o hostname e por aí vai. É muito idiota. Eu fiz isso daí, acho que foi ontem, se eu não me engano, ou anteontem, quando eu estava montando a apresentação. E eu montei sim, a apresentação de última hora, foda-se. Tudo bem. Todo mundo faz isso um dia na vida. Então, esse tipo de ataque é bobo. Aonde que está o grande problema nisso? Que o administrador de redes, ele não valorizou a informação. Para ele, às vezes, ele não sabe que o Exchange 2007 está um pouco desatualizado. Pouca coisa. Pouca coisa. São 11 anos, quase 12 anos já.
nem deve ter update, né? Para aplicar. Agora, para ele, essa informação não significa nada. Pô, se alguém lá de fora descobrir que eu tenho o Exchange 2007, dane-se. Isso é um cara de TI. O usuário, então, é muito mais simples, né? Ele vai dar muito menos valor a esse tipo de informação, né? Partindo daí, pode avançar, por favor? Nós começamos a fazer um ataque, por exemplo, muito bobo. Uma vez eu fui num cliente, ele falou, cara, é muito comum aparecer serviço para nós, é o seguinte, você vai fazer o pentest na nossa empresa, mas a gente não vai te dar acesso. Você primeiro vai ter que entrar no prédio, do prédio você começa o seu pentest, tudo bem? Beleza? Bom, eu cheguei nessa empresa e de fato não consegui entrar. Falei, bom, eu vou tentar pela portaria, não consegui, vou ligar para recursos humanos, não consegui. Eu falei, eu acho que agora eu me ferrei, eu não vou conseguir entrar. A sorte é que essa empresa fica do lado de um shopping, né, lá em Alphaville. E aí eu pensei, falei, cara, eu não sei qual caminho seguir. Mandei e-mail, não abre. Muitas vezes caía no spam. Tentei pela recepção, nada. Procurei estagiário, nada. Eu falei, cara, vai ser difícil. E eu dei uma sorte. Que às vezes o atacante também ele precisa de sorte. No almoço, o pessoal saiu, eu falei, eu vou observar o pessoal. O pessoal foi almoçar. Aí o que a pessoa faz? Como o brasileiro é um bicho muito forgado, a pessoa ela chega, tem uma mesa aqui, vamos segurar a mesa? Vamos. A pessoa pega o crachá, deixa na mesa e vai pegar comida. Aí que joia. Aí eu peguei o crachá de uma moça chamada Simone e pus no pescoço. Se alguém perguntar, eu sou a Simone, foda-se. Tudo bem. Existia, assim, uma discrepância muito grande do visual entre eu e a Simone. Mas não era assim, algo muito absurdo, pelo menos na voz. Então, o que acontece? Eu peguei aquele crachá e fui direto à empresa. Eu consegui acesso à empresa total, porque até a Simone detectar que ela está sem um crachá, a Simone não vai chegar e falar... eu pedi aqui minha batata frita, segura aí que eu vou até a empresa cancelar o meu crachá, porque meu crachá sumiu. Não, a Simone ia comer ainda, a Simone ia tomar um sorvete do Häagen-Dazs, depois a Simone ia chegar lá na empresa e falar, o meu crachá sumiu. Até lá eu já tinha feito todo o scanning dentro da empresa e estava tudo certo. Então, as empresas não treinam os seus colaboradores para o seguinte, gente, não deixa o crachazinho para que qualquer idiota consiga pegar. Ou, eu achei muito interessante na Ambev que você coloca o crachá de aproximação e é digital. Pronto, isso me quebraria. Mas às vezes eu penso, mas você já coloca digital? Por que o crachá de aproximação? Mas tudo bem. É uma dupla segurança, isso é legal. Mas eu achei muito interessante porque 99% das empresas que eu vou, não tem esse processo. Eu vou conscientizar o usuário de que ele deve segurar o crachá dele, ou se ele perdeu o crachá, imediatamente ele tem que ligar para a empresa para cancelar. Ou ele consegue cancelar via aplicativo, sei lá. Ele tem que fazer alguma ação para isso, né? Então, esse é um caso. Eu vou tentar não atrasar os demais. Eu vou deixar as perguntas. Na teoria, eu deveria começar as perguntas agora. Eu vou deixar para depois, tudo bem? Então, a ideia, como não é muito técnico, acho que não vai gerar tanta pergunta, eu não atraso os demais palestrantes. Qualquer coisa, no intervalo, eu vou estar aí comendo também. E aí, vocês tirem suas dúvidas. Beleza? Então, pode passar, por favor? Então, existe um outro caso que funcionou muito bem, que foi o seguinte, esse foi mais difícil. O mesmo processo de tentar entrar na empresa e realizar o pentest lá dentro. O que eu tive que fazer? Primeiro, a empresa era grande. Fui no LinkedIn, listei todo mundo, gerei uma planilha, quem era o quê, qual era o cargo, tal, não sei o quê. Também Alphaville, só que ali eu tinha um outro problema. Você vai ter que entrar dentro da nossa empresa, né? Que entrar fora não existe, mas você vai ter que entrar na empresa, a partir daí
você começa o pentest. Só que essa empresa, ela também tinha não só a recepção da empresa, como ela também tinha a recepção predial. Então eu vou ter que passar pela recepção do prédio, que é um negócio chato. Mas eu entendi que para passar da recepção do prédio, todo mundo que chegava lá tinha que digitar o RG, apertava o sustenido, abria a catraca e a pessoa entrava. Legal. Alphaville também. Nesse processo, o que eu tive que fazer? Eu fui até a recepção, falei, olha, eu tenho uma reunião com só um minutinho. E fiquei lá do lado da recepção, enquanto as pessoas chegavam lá, a moça chegava, você já tem cadastro aqui? O cara já, fala seu RG para mim. Aí o cara, meu RG é tal, 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 e eu só anotando aqui. Tal, 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 beleza. Aí o cara entrou. Beleza, eu peguei uns 2, 3 RGs, e o pessoal saiu para o almoço, também almocei, voltei um pouco mais cedo, digitei o RG do cara, obviamente não passou. Aí eu, puto, cheguei para a recepcionista e falei, pô, tô voltando do almoço, tem que fazer o cadastro de novo? Qual que é RG? RG tal, 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 tal. Eu passei o almoço inteiro decorando essa desgraça desse RG. RG tal, 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 tal. Só um minuto. Tenta de novo. Aí eu fui lá, tentei, abriu, tentei. Beleza. Aí eu falei, vou até a escadaria, vou tentar pegar o Wi-Fi e tentar invadir a partir daí. Não consegui. Não consegui nem capturar o handshake da onde eu estava. Falei, tudo bem. Então, cheguei na recepção. Antes de fazer todo esse processo, eu já tinha ligado para a recepcionista, o nome dela era Joyce, eu nunca mais vou esquecer. Falei, Joyce, o seu computador está mandando para a impressora pelo menos umas 200 páginas. Foi você? Joyce se assustou? Não. Eu falei, então, eu precisaria entender se do lado do seu reloginho, passa o mouse em cima dos ícones que tem lá e vai falando para mim. Lá tem Skype, tem isso, tem Kaspersky. Isso. Legal. Obrigado, Joyce. Amanhã eu vou aí e resolvo esse problema. Tá bom. Aí eu falei, bom, então vamos criar um backdoor que Kaspersky não pega. Legal. Criamos o backdoor. No dia seguinte, falei, Joyce, eu não consigo ir até aí, se a máquina está mandando muito papel para a impressora. Não manda imprimir nada por enquanto. Tá bom? Tá bom. Aí cheguei no dia seguinte. Nesse dia que eu passei pela recepção predial, eu já cheguei na mesa da Joyce, já com o notebook ligado, e dei um papel para a Joyce. Nesse papel tinha o nome de vários colaboradores, incluindo os donos da empresa, os diretores e o chefe da Joyce, com uma assinatura na frente. Falei, tá aqui, Joyce, só falta você. A Joyce, a recepcionista, falou, se tá meu chefe, os diretores, tá com a assinatura aqui, eu não vou ser a única filha da puta na empresa que não vou assinar. A Joyce assinou. Falei, beleza, agora eu vou dar uma olhada na sua máquina. Dali em diante eu baixei o backdoor, executei, joia. Aí agora eu tenho que entrar na empresa, estou na recepção. Falei, Joyce, eu preciso ir até a impressora. Você me leva até lá? Ela, qual impressora? Aí eu falei, agora fudeu, porque eu não estava esperando por isso. Aí eu falei, do lado direito, porque ela ficava, a porta, eu sabia que tinha um corredor, porque dava para ver, eu falei, do lado direito aqui. Mas não tem do lado direito. Aí eu falei, tem sim, Joyce. Porque você tem que ser filha da puta também. Eu falei, tem sim, Joyce. Não tem. Tem a do lado esquerdo. Eu falei, não, Joyce, tem do lado direito sim. Ela falou, não tem. Eu falei, tem. Peraí. Direito, é verdade, Joyce. Desculpa. O seu lado direito, Joyce. Então tá bom, só um minutinho. Aí eu cheguei lá, comecei a colocar o notebook. Aí ela falou, só um minutinho que eu vou chamar o Peterson para ele te acompanhar. Aí eu falei, fodeu. Quem é o Peterson? Aí eu falei, tudo bem, Joyce. Vamos chamar o Peterson. Aí eu, caralho, agora eu preciso ir rápido até essa puta voltar com esse Peterson. Conectei, comecei a fazer isso. Chegou o Peterson. Oi, tudo bem? Eu sou o Peterson do suporte e tal. Eu falei, Peterson, só vim dar uma olhada na impressora aqui. Ele, fica à vontade, precisar de alguma coisa? Tá bom. Eu sabia que ele tinha outro andar. Eu falei, você tá lá no andar de cima? Sim, eu vou lá na sua mesa. Aí, tá bom. Beleza. Aí fiz o scan e tal. Aí, sexta-feira, esse processo. Aí a pessoa chegou, o pessoal falou, gente,
vai começar o parabéns. Eu falei, eu vou. Parabéns. Eu vou cantar parabéns, caralho. Aí fui lá. Não, parabéns, e eu lá, eu sei. Aí no fulano de tal, aí eu, puta, eu não sei quem é que tava fazendo parabéns. Tava todo mundo olhando pra todo mundo. Fulano nada, eu tudo, então beleza. Comi bolo. Fui lá, os caras estavam no café falando do Palmeiras. Fui lá, sacanei o Palmeiras. Aí foda-se, tá todo mundo. Aí o pessoal de segurança que me contratou falou, não acredito, você tá aqui, cara. Aí eu falei, trouxe bolo. O que acontece? Qual que é a grande sacada disso tudo? A engenharia social funciona. A Backdoor nós conseguimos coletar diversos dados de diversos usuários, fazer escalação de privilégios, ataques laterais e assim por diante. Mas a grande sacada é, na empresa que nós entramos, que era uma empresa grande, a gente interagiu com as outras pessoas. As pessoas interagiram comigo, as pessoas brincaram comigo e me deram o bolo. Ninguém chegou e falou, mas quem é esse viado que está aqui? O cara veio aqui, comeu o bolo, tirou sarro, veio na minha mesa, sentou, mexeu na impressora. No dia da apresentação, eu contei qual foi o processo. O pessoal de segurança começou a rir demais, eu não entendi o porquê que o pessoal estava rindo. Aí ele falou, o Peterson é o cara da impressora. Eu falei, não. Eu falei, ele só cuida da impressora. O que o Peterson fez? O Peterson sabonetou o tempo dele pra mim. Que filha de uma puta. O Peterson é foda. Então, nesse quesito, o que acontece? Até o cara que era de TI, responsável pela impressora, numa empresa terceirizada, ele foi contratado como terceiro para cuidar da impressora. Chegou alguém e falou, eu vou mexer na impressora, e o cara falou, é nóis. Me livrei, achei um trouxa. E aí, funcionou. Então, às vezes, a técnica mais idiota, às vezes a ousadia funciona e funciona muito bem. Pode avançar, por favor? Então a engenharia social funciona muito bem porque ela explora tudo aquilo que o humano tem como falha. Às vezes o cara ele se sente muito, ele acha que ele é muito bom, ele acha que nada vai acontecer. Eu acho que eu fui numa empresa, uma grande montadora recentemente. E o cara disse, nós montamos um negócio muito bacana aqui de proteção, ao qual as nossas máquinas, todas elas têm um disco criptografado. Todos os MAC addresses são cadastrados. Então, se você tiver qualquer outra máquina que não tiver no nosso MAC address, ele não vai conectar na rede, você não vai nem receber IP. Esse 10 é uma nota ou minutos? É minutos. Obrigado. Você não vai nem pegar IP. Nós também temos aí vários sistemas de proteção e tal. Para você, tem que fazer o pentest baseado nessa máquina que nós temos aqui. Tá bom. Nós levamos 6 meses para desenvolver isso. O nosso antivírus não aceita USB, então você também não vai conseguir colocar um pendrive. Não vai. Porra, vai ser um pentest filha da puta, mas tudo bem. Fui lá, peguei o MAC Change, fui lá, alterei o MAC address, pronto, resolveu. Já estou dentro da rede, fazendo scan com o Kali Linux e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o cara confiou que simplesmente amarrar o MAC address para receber IP é nóis. Então você não vai conseguir entrar na rede. E como que você consegue essa informação? Eu confesso que eu iria apanhar até descobrir por que eu não estava pegando IP. Eu ia tentar entender um pouco da rede para ver se realmente não tinha um DHCP, etc. e tal. Mas a partir dali nós exploramos aquela vulnerabilidade da LPC do Windows 10 que saiu recentemente. Não tinha sido aplicada a patch naquela época. Conseguimos fazer a escalação do privilégio, aí nós desabilitamos o processo de criptografia, o endpoint que bloqueava o USB, e aí a máquina virou bem promíscua, por sinal. Né? Você faz toda a escalação de privilégios e vira administrador local da máquina. E aí a gente começou a fazer o pentest da máquina do cliente, porque ela era melhor do que a minha, por sinal. Né? Agora, é importante que vocês entendam o seguinte, a engenharia social vai funcionar sim, de todas as maneiras possíveis. Para concluir, a engenharia social funciona,
os métodos mais interessantes de engenharia social, os mais avançados, obviamente, funcionam. Existia um ataque, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas se não aconteceu, vai acontecer, não só com vocês, mas com familiares, que funciona da seguinte maneira. O cara, ele pegou um banco de dados com e-mails e senhas que vazaram, e ele tem mandado um e-mail para vocês, ou para o usuário, dizendo o seguinte: olá, desculpa, o seu nome é? Elvis. Então, olá, Elvis, eu invadi o seu e-mail, eu invadi a sua câmera, eu acessei todas as suas redes sociais para provar que eu consegui invadir. Esse é o seu e-mail, essa é a sua senha, e de fato a senha seria do Elvis mesmo, de um banco de dados que vazou. Ele começa a dizer o seguinte: Elvis, você tem acessado muita pornografia de cunho bem duvidoso. Então, para que eu não transfira ou para que eu não repasse todos esses seus acessos para os seus amigos, eu quero que você me faça uma transferência de $800 em bitcoins. Então, o que acontece? Se o Elvis de fato acessou um material de cunho bem duvidoso e ele checa que aquele e-mail e aquela senha é dele, ele vai ficar com medo. Eu recebi várias ligações de gente graúda dizendo: olha, eu de fato acessei uns negócios aí. E ele vai repassar toda essa putaria para os meus amigos. Aí eu recebi esse e-mail também do LinkedIn que vazou em 2016, a mesma senha. Aí eu olhei e falei: porra, o cara vai repassar toda a putaria que eu... Mas eu já repassei para os meus amigos. Ele vai passar de novo? Não vou pagar para o cara passar de novo. Porque é isso que a gente faz. A gente recebe putaria de cunho duvidoso e repassa para os amigos para ele se ferrar também. Normal. Então, o que acontece? Os ataques estão cada vez mais sofisticados, as pessoas estão, o usuário está cada vez mais confuso, porque antigamente era o tecladinho. Agora, o cara manda um e-mail com a senha dele, dizendo que ele foi invadido. Está cada vez mais difícil. Então é importante esse processo de conscientização do colaborador, que ele seja conscientizado sempre. Às vezes, uma vez ao ano já não funciona mais. Entendeu? Então, para concluir, eu trouxe, baseado também em engenharia social, uma piada que ela é sem graça, mas ela tem tudo a ver com engenharia social. E aí, a gente encerra, porque o tempo já esgotou. O cara, ele chega no bar, eu vou até falar perto da câmera aqui. O cara chega no bar, ele chega pro barman e fala: cara, eu vou botar um copo aqui. Eu vou lá atrás, eu vou mijar nesse copo, não vai cair uma gota fora do copo. Se eu conseguir, você vai me dar R$100. Se eu não conseguir, eu te dou R$100. Aí o dono do bar falou: tá fácil. Botou um copo, casou R$100. Aí o cara veio aqui, não vou mais para trás ainda. Foi lá, sacou o pinto para fora, ficou mirando aqui, ó, pinto, copo, pinto, copo, pinto, copo. Mijou, não acertou nada no copo. Acertou o chão, acertou o balcão, acertou a cara do barman, mas não acertou o copo. E o barman riu e falou: cara, na moral, você achou que você ia conseguir mesmo? O cara falou: não, eu sabia que eu não ia conseguir, mas eu apostei 300 mangos com aquele pessoal que está naquela mesa ali, de que eu ia mijar no seu balcão, no seu chão, na sua cara, você ia dar risada. Pessoal, muito obrigado, espero até a próxima. Valeu!